Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na UCG TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com Kelton Pinheiro, vice-prefeito da cidade de Bonfinópolis. Falávamos aqui que a empresa Estemac, uma empresa de transformador, poderia ter instalado lá na região de Bonfinópolis ou numa cidade vizinha que resolveria um bom problema lá, que é a falta de empregos. E a empresa acabou não sendo instalada, foi para Itumbiara. E eu perguntei para o Kelton, e repito a pergunta, de quem foi a culpa? Nós temos que achar alguns culpados, Silvestre. Tá alguns certo. culpados. Nós recebemos, como dizíamos no bloco anterior, recebemos a visita de uma consultoria contratada pela empresa originária do Rio Grande do Sul, que veio à procura de um município atrativo e que tivesse condições de logística para a distribuição de seus produtos. E nessa visita feita por essa empresa de consultoria, a área melhor identificada fica dentro do limite do município de Bonfinópolis, próximo à divisa com o Senador Canedo, uma área distante do município, da sede do município, porém dentro da rota do transporte coletivo integrado. Nós dizíamos antes também, para achar o culpado da situação. Entramos em contato, após o contato do empresário, procuramos nossos parlamentares, marcamos ali junto à Goiás Industrial, tivemos um apoio incondicional do então presidente Marcos Roriz, para que nós pudéssemos então estar levando essa indústria para Bonfinópolis, esbarramos na inoperância do governo passado, do governo Alcides Rodrigues, que tivemos por 2 vezes reunido com o governador, o então governador Alcides Rodrigues, que assinou um protocolo de intenções com a empresa, que publicou isso na mídia do governo, publicou isso na mídia de grande circulação do Estado e causou aquela grande expectativa. Esbarramos, então, na inoperância do governo. Foi realmente essa inoperância em não oferecer a infraestrutura desejada pela empresa. Nós colocamos aqui, por exemplo, que vários municípios assim, que fazem parte dessa região grande, da Grande Goiânia, da região metropolitana, têm desenvolvido, têm procurado desse desenvolvimento e têm conseguido, até em parte, esse crescimento. Bonfinópolis até agora assim, não conseguiu. Não conseguiu instalar grandes empresas. O senhor não acha que está faltando boas gestões em Bonfinópolis? O senhor não acha que Bonfinópolis até agora foi bastante tímida, principalmente em relação, em se tratando dessas administrações? Ou seja, está faltando um prefeito ali com mais pulso? Sim, em partes concordo. Boas gestões no sentido de fazer gestão na gestão estadual. Não só de Bonfinópolis, mas de todas essas cidades aqui que citamos anteriormente, que estão precisando mesmo de brigar no bom sentido, por essa descentralização. Anápolis, com todos os seus recursos financeiros, precisou de uma intervenção governamental. Porque a Aparecida tem 300, vamos dizer assim, 300 indústrias, ou seja, todas as indústrias querendo ir para Aparecida. E cidades, igual essas cidades que o senhor citou aqui anteriormente, precisando desses aportes e estão ficando sem. Complementando até essa pergunta do Ulisses, eu tenho comigo que Bonfinópolis está situado numa posição, você que é geógrafo, pode concordar ou não comigo, mas está mais estrategicamente bem situado do que Aparecida. Porque está ali, na estrada de ferro, eu não sei se o trem chega lá ainda, mas o trem passava lá dentro de Bonfinópolis, aliás, tinha uma estação lá em Bonfinópolis. Além disso, o trecho da BR-153 que passa em Aparecida e Goiânia, que já é tido como avenida, Então tende a haver um remanejamento desse trecho justamente para essa região ali próxima de Bonfinópolis, passando ali, encostada a Bonfinópolis. Então, de modo que Bonfinópolis, situada entre Goiânia, Anápolis, mais próximo de Brasília do que Aparecida, embora a diferença seja pequena, mas de qualquer modo, próximo à Estrada de Ferro, próximo à BR-153, principalmente um novo trecho que possivelmente vai ser construído nos próximos anos. Então, é estrategicamente mais interessante que a Aparecida. Então, acho que uma política aí mais agressiva de incentivo poderia atrair muitas empresas para lá. Professor, o senhor tem toda a razão quando diz, como também disse o Ulisses, da falta dessa agressividade que as gestões estão ficando a desejar. É justamente essa posição estratégica, essa logística de transporte que o município oferece, que fez com que a empresa optasse por uma área
que está localizada às margens da GO 010, com acesso à BR-153 por 15 quilômetros apenas, também por um outro acesso passando por dentro da cidade de Goianápolis, a 45 quilômetros do Porto Seco do Daia, também com acesso para a região norte do estado, enfim, uma logística perfeita. Só faltam realmente as condições de infraestrutura que o município sozinho, infelizmente, não tem como. E outra pergunta, a arrecadação é pequena, no caso? O município vive hoje basicamente de repasses do governo federal. Que é muito pouco. O FPM, o Fundeb, que são já verbas carimbadas. Para aumentar a participação no fundo de participação dos municípios, também tem que ter uma produção com valor agregado. Né? Exatamente. Uma pergunta para o senhor. Nós mostramos aqui a dificuldade que os municípios menores têm em relação a essa política de, às vezes, até de parceria com o próprio governo do Estado. O senhor acha que o governo do Estado, não só esse, como o anterior, então os outros anteriores, tem dado pouco espaço, você tem feito pouca parceria com os municípios menores, como Bonfinópolis, que tem apenas 8 mil habitantes? Até então, acredito que sim. Mas como eu quero acreditar também, como eu acredito também, que é uma política do governador atual, Marconi Perillo, de descentralização industrial. Como foi dito em campanha de televisão, como foi dito em campanha de rádio e palanques, que haveria essa descentralização. Então, acredito que está na hora desses municípios circunvizinhos também crescerem. Está na hora até para que eles possam, como eu disse no início, para que nós possamos ter a nossa independência nos demais setores e não sobrecarregar a capital com problemas. Agora, tem um detalhe, Kelto, nós temos 246 municípios. Eu acho que Bonfinópolis precisa ser um pouco mais agressivo agora. E criar um projeto também para buscar as indústrias para o município. Eu me lembro, não sei se vocês lembram, que eu trabalhei na área de confecções, a cidade de Jaraguá foi um projeto na época do prefeito, em parceria com o BEG, e naquela época, cada pessoa que fosse para lá montar uma confecção teria um empréstimo do BEG. Claro que ele teria que dar as garantias. E hoje se transformou num dos maiores polos de confecções do estado de Goiás. Bonfinópolis é uma cidade pequena, mas ela deve ter mão de obra. Então, o que vocês, na minha opinião, não é Bonfinópolis, qualquer uma cidade pequena do interior, tem que ver o potencial de mão de obra que ela tem e procurar adequar as empresas dentro daquilo que você tem disponibilidade hoje. Se lá tem mão de obra, se você pode incentivar, por exemplo, na área de facção de confecções, incentivar as empresas a montar facção de confecção, que hoje é uma das carências que nós temos aqui na grande Goiânia, né? Ver a vocação que vocês têm. Se é para criar frango, se é para criar peixe, se você tem pedreiro, então, a prefeitura pode agora, com o governo Marconi, que o governo Marconi ele tem realmente preocupado com essa área, que é de gerar emprego, né? E a gente vê aí o próprio secretário o Baldi interessado nisso, para buscar uma nova linha para Bonfinópolis e para outra cidade da região, né? Então, acho que tem que caminhar, buscar, sentar, fazer um projeto para poder trazer as indústrias de acordo com aquela vocação. Exatamente, tem que pensar na vocação, né, do município. Trindade tem lá a fé, que é uma vocação, né, que mobiliza a cidade. Aparecida levou a indústria para lá e conseguiu. Tá. O senador Canedo foi realmente beneficiado com a mudança na política de tributação da distribuição de petróleo. Então. O Nerópolis também tem uma vocação lá, trabalha com alho ainda. Geralmente a agricultura ela só rende muito para o município se ela é industrializada também. E hoje não tem, mas a agricultura hoje gera muito pouco emprego, né? Hoje é tudo e gera pouco emprego, mas se faz uma indústria grande, conforme a produção agrícola, uma indústria local, de acordo com a produção agrícola, aí gera também. Mais uma coisa interessante também que eu vejo nessas ponderações que vocês fizeram, que eu acho que é extremamente pertinente, é o próprio governo criou uma Secretaria de Cidades, ou seja, essa Secretaria de Cidades, ela devia ter, inclusive, a prioridade para trabalhar com essas outras cidades menores, para tirá-las daquele conceito do limite de cidades-problemas, né? Fazê-la com que elas se desenvolvessem também, não somente as cidades que já têm uma grande projeção, até porque essas estão crescendo, estão entrando dentro daquele processo que o senhor colocou de conurbação e provavelmente vão trazer muitos problemas se você também não conseguir descentralizar, ou seja, a aplicação de recursos em municípios menores e levar também benefícios como essas próprias indústrias, polos industriais. E nós sentimos também que, no decorrer de muito tempo, muitas cidades pequenas lutam para a instalação dessas indústrias, mas perdem justamente porque existe um lobby muito grande das maiores. E outra coisa, que é baseado nisso que ele falou,
A intenção do canal aberto aqui da UCG-TV, naturalmente, é de ajudar os municípios. E quando você veio aqui, quando você está aqui, o que nós queremos? Mostrar o que você pode oferecer também para as indústrias. Muitos industriais, muitos empresários estão nos assistindo. Naturalmente, pode ser aqui uma porta aberta para você divulgar aquilo que você tem lá no município e até atrair alguém para lá. O que é mais interessante, o que Bonfinópolis está fazendo para atrair empresas lá para o município? Bom, João, dentro que vocês oferecem? Dentro dessa política de fomentar mão de obra, nós já temos um caminho percorrido. Nós tivemos uma parceria em 2008, o município teve em 2008 uma parceria muito significativa com o SEBRAE, que lá identificou uma grande potencialidade do ramo de confecção. Identificado isso pelo SEBRAE, fizemos uma excelente parceria com o SESI, o Senai, aliás o Senai, o Dr. Paulo Vargas, que nós qualificamos 200 pessoas, que é um número significativo para o porte de Bonfinópolis, dentro do município no ramo de confecção. Nós não trouxemos as pessoas para o Senai, nós levamos o Senai para Bonfinópolis. Então foi dado o curso, da mesma maneira que esse curso de capacitação em área confeccionista é dado aqui em Goiânia, nas suas unidades, foi também ministrado ali em Bonfinópolis. Também fizemos, paralelo a isso, um contato com a empresa ERG, em Anápolis, para qualificar essa mão de obra nos moldes da empresa, para que essa mão de obra depois fosse aproveitada dentro da empresa ERG de Anápolis, como uma unidade de facção, como já acontece nos municípios anteriormente citados. Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos debatendo aqui política. O programa Canal Aberto fala de política também, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.